Salmos, capítulo de número 128. Quem achou e diz amém. Está tão tímido esse amém assim, amém. Sabe aquela pilha Evered, aquela quando está terminando? Amém. Tem que botar aí uma Duracell. Quem achou aí diz amém. Viu como mudou? Glória a Deus. Deus é bom, amém? Só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pelos seus feitos, pelas suas maravilhas. Eu venho já a alguns cultos pregando nos domingos sobre o tema família. Tenho orado por isso e pedido a Deus para que Deus possa manifestar o poder dele dentro das famílias ainda mais. Tudo que nós vamos olhar hoje na sociedade, nós encontramos esta área muito afetada, e por consequência disso, é o que nós temos talvez de muitas coisas erradas vivendo-se no mundo. O padrão que Deus estabeleceu é um padrão de união familiar. Mas o que é família para a sociedade moderna? E o que é família para Deus? Qual a nossa ideia em relação a alguns assuntos que a gente vive no nosso dia a dia? E qual é a ideia de Deus? Quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz em Gênesis, os céus e a terra, e foi formando e dando criação, e lá no sexto dia Ele faz o homem, e Ele coloca o homem no jardim, estabelece uma família, e o homem era feliz com Deus. A felicidade estava no jardim, pela presença de Deus na vida de Adão e Eva. Logo quando o pecado entra e mancha isso, se percebe que dali para frente as coisas começaram a acontecer de forma diferente. De forma diferente. Testando. E por que aconteceu de forma diferente? Porque você vai ver já logo no capítulo 3 de Gênesis, que acontece a primeira, vamos dizer assim, desgraça. Porque se Cristo é a graça para restaurar, o pecado é a desgraça para arruinar. E a primeira coisa que nós notamos ali é que começa a vir prejuízos na família. O grande exemplo é que um irmão matou o outro irmão. Então nós percebemos que a ausência de Deus causou seríssimos problemas na família. E muitos hoje buscam a felicidade e pagam um preço altíssimo para alcançar essa felicidade, e às vezes se frustram, ou a maioria das vezes, porque a felicidade não está simplesmente em você encontrar uma residência a qual você te apaixone e diz: aqui eu vou ser feliz. Não está em você ter uma boa residência no litoral ou na serra, mas está em você ter Deus contigo aonde você está. A presença de Deus é que realiza o coração do ser humano nesta felicidade. E eu quero te levar você a meditar no Salmo 128, porque aqui nós vamos aprender algumas coisas muito preciosas, amém? E começa dizendo assim: o temor de Deus é felicidade no lar. Olha que expressão linda que o salmista vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus, do trabalho das tuas mãos comerás e feliz serás, tudo te irá bem, tua esposa no interior da tua casa será
como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. E eis como será abençoado o homem que teme ao... Note que aqui Deus está estabelecendo o princípio da felicidade no lar, onde muitos hoje buscam conhecer essa felicidade ou obter essa felicidade a altos preços e ignoram aquilo que Deus pré-estabeleceu como princípio para a felicidade. Então hoje, assustadoramente, você olha os meios de comunicação que tem uma velocidade incrível nos dias atuais. Não tínhamos isso há alguns anos atrás, mas hoje você consegue saber notícias de norte a sul, de leste a oeste, notícias mundiais. Apenas no abrir um aplicativo você já está vendo o que está acontecendo no mundo todo. E assustadoramente você vê que o princípio chamado família, que Deus estabeleceu, tem sido arruinado. Muitas pessoas têm sido prejudicadas. Por quê? Diga por quê, pastor? Por falta de temor a Deus. Falta de temor a Deus. E eu anotei aqui, temor a Deus, quando você desenvolve isso dentro do teu coração, vai produzir algo que você quer agradar a Deus. Antes de você tomar qualquer atitude, você pensa mais, você raciocina mais, você te importa com o que Deus pensa, e não fica apenas pensando no que você quer e no que você pensa. O temor a Deus produz isso em nós. Nós temos enormes exemplos bíblicos. Por exemplo, uma pessoa é José, esposo de Maria. Quando ele recebe a notícia de Maria, que ela estava grávida, José era um homem temente a Deus. E ele, naquele momento que ele recebe aquela notícia impactante para ele como homem na sociedade da época, à noite, quando os dois foram dormir, ele começa a pensar e dizer: eu vou esperar Maria dormir, madrugada eu pego os meus apetrechos e vou-me embora. Isso a Bíblia fala. Mas quando ele deita e ele pega no sono, a Bíblia diz que um anjo do Senhor visita ele no sono e fala com ele, e diz para ele: José, não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que está nela é ente santo do Senhor. Quando amanhece o dia, ele faz totalmente o oposto do que ele tinha pensado fazer. Então eu estou te dizendo para você que quando você teme ao Senhor, ainda que venha algo para tentar te abalar, ainda que venha algo para tentar te desmoralizar, se você teme ao Senhor, Deus vai te visitar no temor, e Ele vai te dar passos certos para você conduzir a tua família. Amém? Temor do Senhor. E é por isso que começa aqui dizendo que o temor do Senhor, ele tem as bem-aventuranças, né? Olha o que diz no Salmo 147 sobre o temor. Vamos um pouquinho para frente. No versículo de número 11. Salmo 147, 11. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então você vai perceber que dentro de um lar poderão acontecer coisas inusitadas que você não espera, tanto por parte de marido, esposa, às vezes por parte de filhos, coisas que podem vir para tentar nos desmotivar a permanecer na nossa casa. Mas quando você teme ao Senhor, você pensa logo o que Deus está pensando sobre isso, ou o que Deus quer falar sobre isso, e você te importa com a palavra que Deus tem para você, e você não sai tomando decisões aleatoriamente como você acha ou como você pensa.
o temor do Senhor produz isso em nós. Por que muitos ignoram? E assustadoramente tem crescido o número de divórcios, de famílias destruídas, inclusive dentro da igreja, por falta de temor. Então as pessoas se preocupam muito mais com a vocação, muito mais com o chamado, ou com aquilo que elas estão desenvolvendo ministerialmente, do que propriamente com a sua família, que é o maior bem que Deus deu a elas. Aí você encontra hoje algumas aberrações aí rodando o mundo, que falam, pregam Deus, mas ignoram os princípios que Deus estabeleceu como família. Ventos contrários, todos nós pegamos, Jesus falou isso, que nós precisávamos ter bom ânimo em todos os dias. Por quê? Porque vai vir o desânimo tentando nos tirar do propósito. Mas quando nós temos os pés firmados no Senhor, o temor dele se apodera de nós. E temor a Deus não é ter medo de Deus. Temor a Deus é um respeito por aquilo que Deus pensa e por aquilo que Deus quer. E então quando você desenvolve isso dentro de você, você passa a viver de uma forma segura. Por isso diz: bem-aventurado, ou seja, muito feliz o homem que teme ao Senhor. Diga assim: Senhor, me ajuda a desenvolver esse temor dentro do meu coração. Isso é tão precioso, queridos. Esse é o caminho da felicidade no lar. Essa é a maneira que Deus vê e enxerga as coisas. E se nós somos cristãos, nós precisamos entender esse princípio. Nós não podemos simplesmente ignorar aquilo que Deus fala a respeito de como eu devo me portar para ser feliz, com aquilo que o mundo diz que eu preciso fazer ou ter para ser feliz, porque é totalmente o oposto do que Deus quer para mim e para você. Bem-aventurado a família que teme ao Senhor. Bem-aventurado, muito feliz aquele que decide, como diz aqui o salmista, agrada-se o Senhor dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia. Segunda coisa que o temor vai fazer, queridos: o temor vai nos evitar o pecado. Por isso a bem-aventurança dentro de casa, porque se percebe que às vezes o local mais fácil para nós perdermos coisas preciosas não é lá fora, é dentro da nossa própria casa. Você sabia disso? Então olha o que Salomão vai escrever em Provérbios capítulo 8, verso 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Olha o que ele diz aqui: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Quando você desenvolve o temor de Deus no teu coração, uma das coisas que você te preocupa é com as coisas erradas. Sabe? Quando alguém fala mal de você, quando surge uma situação em qual envolve teu nome, a tua família, e nada daquilo é verdade, sabe? Você não tem que te preocupar, porque aquilo não tem base, e você vive pela verdade. Agora, quando surge uma situação, envolve o teu nome, envolve a tua situação familiar, e você tem algo preso como consciência em algo que aconteceu, aí você tem que te preocupar. Porque aqui, o que ele está dizendo? Que o temor de Deus, ele consiste em aborrecer o mal. Então, aquilo que é maligno, você não tem que deixar chegar na tua casa. Você tem que viver pelo bem. Amém? E é o temor de Deus que nos ajuda a nos prevenirmos daquilo que é errado.
Quando nós não temos temor, tem muita coisa que a gente acha que é certo. Quando você desenvolve o temor, você pesa todas as coisas, inclusive o que você fala e o que você deixa a tua mente pensar. O temor é uma espécie de filtro na nossa vida, e ele vai te separando as coisas boas das coisas ruins, daquilo que Deus se agrada e do que Deus não se agrada. E ele vai te instruindo a tomar a decisão certa. Amém? Isso é magnífico. Quando você entende que o temor, ele te faz você odiar o pecado, não o pecador. Deus odeia e aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. Amém? Então o que acontece quando você tem temor de Deus no teu coração? Acontece alguma coisa errada na tua casa, e uma das partes tem culpa. O temor do Senhor te faz amar o culpado, mas aborrecer aquilo que ele cometeu. Nós cantávamos: Deus me ama, eu sei. E essa é uma verdade. Deus ama a todos. Não ama só nós que estamos aqui dentro da igreja. Ama cada pessoa que mora aqui ao redor. Pessoas que estão aqui nas suas casas, que talvez nunca entraram dentro de uma igreja, Deus as ama. Mas qual a diferença de um para o outro? É justamente na revelação da graça, no entendimento. Então nós precisamos compreender que o temor de Deus nos faz olhar para o mundo, enxergar o pecado e aborrecê-lo, e dizer: não serve mais isso na minha casa, não serve mais isso na vida da minha família, não serve mais isso na vida dos meus filhos, não serve mais isso no meu casamento. Amém? O temor do Senhor aborrece o mal. Não tem mais vínculo com as coisas erradas. E a terceira coisa que o temor vai trazer é que no temor você perde o medo das coisas. Quando você teme a Deus, você entende o que disse Paulo em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você sabe que você está alinhado com Deus, teu coração tem paz nele, e você está vivendo uma vida íntegra e reta com Deus, aquela pessoa a qual você agora te reporta é o Senhor, então você perde o medo. Ixi, mas como tem pessoas com medo dentro da igreja? Quantas pessoas passaram com medo da morte? Sabe, todo dia eu me acordo e digo: Senhor, ainda que a morte venha, ela é só uma abertura para nós nos encontrar mais rápido contigo. Você sabia disso? Ai, Senhor, cruzes, meu Deus, pastor, mas eu queria viver eternamente nessa terra. Mas não vai viver. Não é semente para durar a eternidade toda. Aqui não. Mas a decisão que nós tomamos no Senhor nos faz nós olharmos firmemente para esta vida e entendermos que Deus tem o controle de todas as coisas. Por isso Paulo, quando ele chega lá no finalzinho da vida dele, ele diz: ó morte, onde está a tua vitória? Cristo te derrotou, Cristo te venceu. Então nós temos que ter o nosso coração seguro de que nada nem ninguém vai conseguir nos tirar da presença de Deus. Amém? Agora note que logo que ele vai dizer o temor, volte ao Salmo 128, diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e vai dizer mais: e anda nos seus caminhos. Aqui tem outra coisa importante. Só temer não é o suficiente. Precisa temer e andar no caminho. Aonde é o caminho de Deus? Jesus disse em João 14: eu sou o caminho.
Agora, o que isso representa? Uma pessoa que decide andar no caminho. Anote aí, a primeira coisa, exige renúncia. Ninguém consegue andar no caminho de Deus se não renunciar ao seu próprio caminho. Não há compatibilidade de você querer viver uma vida dúbia, dupla. Não funciona. Então Jesus vai dizer: quem quiser ser o meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele está dizendo? Renúncia. Quem não deixar pai e mãe, não me seguir, por amor a mim, renúncia. Você vai perceber que uma das coisas que Deus Ele estabelece no nosso relacionamento com Ele é que nós precisamos renunciar à nossa própria vida para viver a vida que Ele tem para nós. Então a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida, por amor a mim, ganhá-la. Mas quem ganhar a sua vida, perdê-la. Você vê o que ele está dizendo? Então o caminho de Deus, Ele vai mostrar nos Salmos aqui, que a felicidade está em você andar no caminho. Mas para você andar no caminho, você tem que desenvolver o temor. Falamos sobre princípios do temor. Agora Jesus também vai falar sobre os princípios de andar nesse caminho. E andar nesse caminho, a primeira coisa, você precisa de renúncia. Não há um casamento dar certo se ou o marido ou a esposa estiver ainda vinculado aos conceitos do seu pai e da sua mãe. Se qualquer situação que surgir dentro da tua casa, você corre para o pai ou corre para a mãe, nunca vai funcionar. Você está entendendo em nome de Jesus? Então a mesma coisa quando você não renuncia. Dá uma situação na tua vida e você diz: não vou mais na igreja. O que adiantou? Olha só o que aconteceu. Significa você não renunciou o suficiente que você deveria ter renunciado para seguir o caminho. Jesus não disse que seria um mar de rosas. Ou se temos as rosas, também temos os espinhos. Se temos a terra que mana leite e mel, temos também o ferrão do mel, da abelha. Se temos o leite, temos também o produto que a vaca vai fazer além do leite. Então você percebe que precisa haver renúncia. Dentro de um casamento bem sucedido, tem que haver renúncia. Por amor à pessoa que você está vivendo, você tem que renunciar aos teus desejos próprios para viver uma vida abençoada. Então no caminho você percebe que a primeira coisa que nós precisamos ter é renúncia. Para andar no caminho, a segunda coisa que você precisa ter é devoção. Quando nós temos devoção, nós aprendemos aqui. Quem é gaúcho aqui? Quem gosta de tomar chimarrão? Quem levanta às 5 da manhã para tomar chimarrão? Aí já começou a diminuir, viu? Não é tão gaúcho, não é raiz, é Nutella. Aí, Ayrton, acordar às 10 da manhã e tomar chimarrão é fácil. Vai acordar às 5 da manhã, botar o fogão aí, esquentar. E aí vai tomar um chimarrão. Mas olha só, os nossos filhos nasceram tomando chimarrão, sim ou não? Não. Como é que tu aprendeu a tomar chimarrão, Ayrton? O pai ensinou. É uma cultura. Você está entendendo? Você desenvolve uma cultura como? Ensinando e aprendendo. Então o que Deus espera de nós? Nos ensinar o quê? Que se eu renunciei, eu preciso de devoção agora. E devoção significa um coração aberto, capaz de aprender. Aprender a gostar da oração, aprender a gostar da comunhão com Ele, aprender a gostar dos cultos, aprender a gostar de ler a Bíblia. Essas coisas, elas não nasceram prontas. Elas precisam ser desenvolvidas dentro da nossa vida. Você está entendendo em nome de Jesus? Eu não posso ter o hábito de pegar a Bíblia somente no domingo quando eu venho para cá. Eu não posso ter o hábito de ter o meu devocional somente quando eu venho para o culto, não. Deus me chama a uma vida de renúncia e uma vida também de devoção a Ele.
Quem está entendendo em nome de Jesus? Isso tudo torna o nosso lar bem-aventurado. Por que hoje há falta de bem-aventurança ou de felicidade dentro dos lares? Porque falta temor a Deus, falta essa questão de você entender princípios que vão edificar o teu lar. A felicidade não está nos bens que nós adquirimos, não está na troca da família, mas está em você saber enfrentar os problemas e você deixar Deus curar o teu coração, te restaurar, te colocar de pé e o nome dele ser glorificado na tua vida. Senão nós vamos brincar até quando de ser igreja? Quem está entendendo em nome de Jesus? Hoje nós vivemos um evangelho que muitos estão nivelando por baixo, estão jogando um evangelho barato. Pregadores, ministros de louvor, achando que Deus aceita tudo, trocando família simplesmente da noite para o dia. Por quê? Aí você vai ver algumas coisas, você fica pensando, mas o que essa pessoa está pensando a respeito do reino de Deus? Sabe? Você fica olhando, mas que princípio existe de Deus nessa vida que está cantando que Deus é isso, que Deus é aquilo? Ei, Jesus, 40 dias de casado separa. Aí vai para as redes sociais dizer que mas o meu namoro era uma coisa, o casamento agora é outra. Mas quem é que não sabe que o namoro é uma coisa e o casamento é outra? Namorar é você botar um quadro de longe assim, ó, olhar e admirar o quadro e dizer, mas que quadro lindo, que perfeição esse quadro. Casamento é você chegar bem pertinho do quadro e você diz, mas não é tão perfeito quanto eu pensei, mas eu amo e vou ficar casado. Aí quando enxerga algumas coisas, quer sair fora. Isso não é vida com Deus. Pode ser qualquer coisa, menos vida com Deus. Aí você vai ver e a pessoa diz assim, mas eu tenho o direito de ser feliz. Então infeliz, vai ler a Bíblia, que o direito de ser feliz é você deixar Deus trabalhar na tua vida. Quem está entendendo em nome de Jesus? Aí o outro canta assim, o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Aí vem o diabo e meleca. Por quê? Porque deixa o cara separar. 18 anos de casamento vai por água abaixo. Aí eu fui lá ver por quê? Porque a minha esposa não me seguia. Eu tenho um chamado de Deus, então eu vou fazer aquilo que Deus me chamou. O maior chamado de Deus na tua vida é cuidar aquilo que Deus te deu, tua família. Vem em primeiro lugar. Mas por falta de temor e por não entender o caminho, está jogando a família fora. Mas que evangelho é esse? Onde você encontra essas bases bíblicas? Você não encontra, porque isso não é de Deus. Então você encontra a Bíblia mostrando que a felicidade está em você temer a Deus. E quando você teme a Deus, você desenvolve no teu coração o princípio da fidelidade. E o princípio da fidelidade não é só você, esposa, você, filhos, é você e Deus. Então antes de qualquer decisão, eu preciso pensar que no relacionamento que eu tenho, não é 2, o relacionamento que eu tenho é 3, porque é eu, Deus e a Beatriz. E qualquer coisa ao contrário, eu estou ferindo o coração de Deus, e obviamente o coração dela. Quem está entendendo em nome de Jesus? Está entendendo? Então você olha assim, ó, como é interessante essa questão, devoção a Deus. Terceiro princípio dentro do caminho que você vai encontrar é a exclusividade de Deus nas coisas. Deus é exclusivo. Quando Pedro escreve a sua carta, ele diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade, o quê? Diga comigo, exclusiva do Senhor. Então o que ele está dizendo?
que no caminho você tem que entender que você é exclusivo de Deus. Ele não vai negociar teu coração com o mundo. Por isso que o Evangelho de 1 João vai dizer lá: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você consegue entender isso em nome de Jesus? Você vive neste mundo, você usufrui de coisas nesse mundo, mas o teu coração precisa ser exclusivo de Deus. Exclusivo não é repartido, é exclusivo. Por que que Deus, os princípios dele na família é uma família monogâmica? Porque Deus não dá o direito de você dividir o que você tem com o outro. Você está entendendo em nome de Jesus, irmão? Então já começa aí quando nós vamos votar e eleger esses cabeça oca que estão lá em cima, o que eles acreditam e o que eles defendem. Não posso dar o meu voto para alguém que não acredita na família, que não tem como princípio a família monogâmica, que é marido e esposa, macho e fêmea. Quem está entendendo em nome de Jesus? São princípios de Deus, e nós precisamos lutar por isso, porque bem-aventurado é quem teme o Senhor e quem anda no seu caminho. E aí quando isso se realiza, olha o que vai dizer no verso 2: do trabalho das tuas mãos. Trabalho para Deus é sagrado, meu irmão. Você entende? Deus fez o homem para cultivar o jardim, e para cultivar o jardim significa você ter prazer naquilo que você faz. Tem pessoas que começam a aproximar segunda-feira e começam a dizer: ai, amanhã é segunda-feira, que tormento, tem que trabalhar. A Bíblia ensina que o trabalho é sagrado, sabe? Deus não nos fez para viver à custa dos outros. Deus não nos fez para nós viver com Bolsa Família, com seguro-desemprego. Deus nos fez para nós pegarmos nossas mãos e sermos realizados trabalhando, amém? Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, anda nos seus caminhos. E aí vai dizer aqui o que mais? Do trabalho das suas mãos comerás. É por ali que vem a bênção de Deus. É no você acordar de manhã, você sair para o trabalho, é ali que a bem-aventurança de Deus vai vir. Não está em você jogar e achar que vai ser contemplado e agora você vai mudar da noite para o dia e vai ser rico. Não. Riqueza tem a ver com trabalho, com dedicação, com empenho, com levantar cedo e deitar tarde. É isso que a Bíblia diz. Não está em você se preocupar em fazer o que não tem que fazer, mas é trabalhar pelo correto. É ali que Deus estabelece a bênção dele, é ali que Deus prospera. Posso ouvir um amém? Do trabalho das tuas mãos comerás. Que coisa linda. Feliz serás. Interessante, né? Em primeiro lugar, a bênção de Deus, ela inclui o trabalho. O trabalho é bênção de Deus. Diga comigo: o trabalho é bênção de Deus. Será que nós temos entendido isso mesmo? Sabe? Outro dia eu estava lá no sítio olhando uma carreira de formiga caminhando, e elas estavam em atividade ainda porque não tinha ficado frio. Agora elas desaparecem, né? Mas aquela formiguinha vinha com uma folha. Eu parei, me sentei no gramado para vê-la, e ela derrubava aquela folha, e ela entrava embaixo da folha e erguia a folha, e saía, dava mais uns passinhos e caía com aquela folha. De repente vieram mais 2 ou 3, entraram por baixo daquela folha e começaram a levar a folha. Trabalho em equipe. Deus fez a família para trabalhar em equipe, amém? Às vezes a esposa não vai botar o braço junto com o marido, mas ela vai interceder, amando, orando, dizendo: Deus, eu estou no mesmo espírito agora, e o Senhor vai estar fortalecendo o meu lar, a minha casa e a minha família.
Queridos, isso é um completar-se. Deus vai tratar aqui família. Preste bem atenção: do trabalho das tuas mãos comerás. Está falando do sacerdote ou daquele que está trazendo a provisão. Feliz serás, tudo irá bem. Nós temos que fazer uma reflexão hoje se isso de fato tem acontecido. E vai dizer aqui: tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Toda vez que você olha a questão da videira, o fruto da videira, você vai ver que tem algumas coisas muito especiais que são produzidas ali. A videira produz o quê? Uva. E da uva você faz o quê? Vinho. E o suco. E o Maurício dizia a chimia. Quem não gosta de uma chimia de uva? Eu sou apaixonado. Agora, o vinho simboliza alegria. Canaã da Galileia, quando faltou vinho, Maria intercedeu, Jesus fez um milagre, houve uma transformação. Por quê? Tinha um ensinamento que Deus estava mostrando ali. Quando pode faltar alegria na nossa casa, se Jesus estiver presente, Ele vai completar essa alegria. Agora note uma coisa: porque muitos lares se desfazem, queridos. Atenção, maridãos aqui, ó, ou você que não casou ainda, abra teu coração e receba em nome de Jesus. O nosso lar pode ser um jardim regado de Deus e um pedacinho do céu, ou pode ser um pedacinho do inferno. Você sabia disso? Em que base, pastor? Quando a esposa não produz o que diz aqui, essa alegria, pode ter certeza que ela vai produzir o contrário: tristeza e amargura. Agora, para ela produzir esta alegria, ela precisa ver por parte do marido uma dedicação, ela precisa ver por parte do cabeça o cuidado, o amor, o zelo, a proteção. Você está entendendo? Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer: maridos, amem vossa esposa como Cristo amou a igreja. Qual é o padrão que Deus estabeleceu de amor no caminho dele? Um amor sacrificial. Diga comigo: um amor de sacrifício. Então significa que o homem recebeu esta função e esta dádiva de Deus. Não tem que reclamar, tem que amar. Você entendeu em nome de Jesus? Qual é o problema de muitos ministros do Brasil e do mundo? Qual é o problema de muitos pastores que amam mais o seu ministério, amam mais a sua maneira de viver com o povo do que a sua esposa? E isso é adultério espiritual. Você sabia disso? Posso ouvir um amém? Note o que Deus está dizendo. Quando você anda no caminho, o caminho vai produzir coisas na tua vida, e você vai entendendo fundamentos que Deus estabeleceu. E aí a bênção de Deus vai passar pelo trabalho, mas também na esposa ser realizada dentro de casa. Isso implica em você não tratar com amargura, você ser amável, cuidar, investir no teu pedacinho do céu. Por que eu encontro alguns que dizem assim: meu Deus, quando chega a hora de ir para casa, meu coração acelera e me dá vontade de não ir para casa? Porque chegam em casa, é discussão, é brigas, é descontentamento. Mesmo pessoas dentro da igreja. Agora, começa a inverter esse negócio. Começa a cuidar
de uma maneira como Deus ensina que precisa ser cuidado, para você ver se você não transforma o teu lar num cantinho do céu. Aí o teu coração vai acelerar dizendo: eu não vejo a hora de ir para casa, porque a minha casa é o meu lugar sagrado. Por quê? Porque as bem-aventuranças de Deus estão na minha casa. Amém? Então você aprende aqui: tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera. Eu não sei se você já teve a oportunidade. O Ailton sempre tem um pé de videira na casa dele, né? Mas você conhecer um lugar onde cultivam e ver na época da frutificação, é um negócio emocionante. Quem cultiva, quem planta, quem, né, tem o hábito de trabalhar com uva, coisa magnífica. Aí a Bíblia está dizendo assim, que a tua casa pode ser um lugar assim, um lugar prazeroso, um lugar de satisfação, um lugar de alegria. Tudo que o temor de Deus produz em nós. Agora vai mais, passa pela esposa e diz assim: os teus filhos como o rebento da oliveira. Ah, queridos, é uma coisa incrível. Eu estive em Israel em 2011, quando chegamos no jardim do Getsemane. Hoje ele está cercado, tem uma tela de proteção ao redor para não entrar, até aquelas figueiras milenares. Você sabe? Quando você chega lá, a primeira coisa que o guia vai dizer: essas que você está olhando à tua frente são oliveiras que já estavam quando Jesus orou no Getsemane. 2000 anos. Troncos que você não consegue abraçar com duas mãos, precisa de 2 homens ou mais para abraçar o tronco dela. Parece que o tronco está envelhecido, mas ali saem os ramos e enche de oliva, se renova. Você olha aquilo, é incrível ver aquele tronco velho produzindo ramos novos e dando frutos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando o homem teme o Senhor, não é só sua esposa que é frutífera, que traz alegria dentro de casa, os filhos trazem prazer para os pais. Mas nós vivemos um tempo, querido, de dificuldade, onde o que mais a gente vê é pais chorando por filhos, porque tendenciosamente os filhos querem sempre fazer o que é errado. Então quando você olha na Bíblia, existe uma promessa de Deus, uma proteção de Deus. Abre os teus ouvidos para isso. O temor ao Senhor produz isso em nós. Não somos nós que podemos levantar e dizer: ah, eu sou bem sucedido, olha para mim o que eu fiz. Não, é o que Deus fez através de nós. O temor do Senhor vai fazer coisas em nós que jamais nós poderíamos fazer propriamente. Ele produz algo, ele contempla a realização de algo. Aquela família que decide viver no temor do Senhor e andar nos seus caminhos. Há uma realização de Deus, há uma cobertura de Deus para o casamento, para a criação de filhos. Há uma blindagem que Deus coloca, onde nós aprendemos isso com a palavra de Deus. E ele vai dizer aqui, como rebento, aqueles ramos que estavam saindo na oliveira. Eu, quando comecei a olhar aqueles ramos, eu disse: mas não pode. E a guia disse: pode. Todos os anos floresce, todos os anos enche de oliva, galhos novos saem daquele tronco de mais de 2000 anos. É como Deus presente naquela árvore, sabe, envelhecida por fora,
mas renovada por dentro. E ele termina dizendo assim: ao redor da tua mesa, Deus tem um prazer enorme que a família se reúna, que a família se contemple em Deus. E ele diz assim: eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você quer a bênção de Deus? Ande no temor do Senhor. Gaste tempo aprendendo um pouco mais sobre temor. Sabe, hoje você tem uma facilitação aí, você tem o Sr. Google. Você pode entrar lá e digitar temor do Senhor, Ele vai te dar um monte de coisas. E pegue aquilo e comece a fazer anotações, comece a ler, comece a orar, e comece a botar a mão em cima da Bíblia e dizer: Senhor, desenvolve esse temor dentro de mim. Porque a felicidade do meu lar, Senhor, não passa pelo dinheiro que eu vou ter, ou pela casa que eu vou comprar, pelo carro que eu vou trocar, mas passa em eu desenvolver esse temor dentro da minha vida. Ali eu vou ser realizado. Ali o Senhor vai contemplar as suas maravilhas na minha vida. Então nessa noite, queridos, nós vamos participar da Santa Ceia. E para que nós chegássemos a esse ato, Jesus precisou renunciar à sua vida para viver aquilo que Deus queria que ele vivesse. Romanos, a Bíblia diz que Deus deu como prêmio a vida para todo aquele que obedecesse e cumprisse a lei. De Moisés até Jesus, nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Todos pecaram. Mas quando Jesus começa seu ministério, muito antes dele começar o seu ministério, ele já está vivendo o projeto de Deus na vida dele. Ele está junto com uma família, ele honra os seus pais, ele ama os seus pais, ele cuida dos seus pais, ele ajuda os seus pais, até ele começar o ministério. Mas a Bíblia diz que Jesus cumpre a lei, e como prêmio por ele ter cumprido a lei, ele recebe de Deus a vida. Mas ele pega esta vida e faz uma substituição pela nossa morte. Ele te entrega a vida que ele tinha para morrer a tua morte. Você entende o que ele fez? Ele fez algo que ninguém poderia fazer. Tudo para que você pudesse viver exclusivamente para Deus. E eu quero encerrar com Gálatas capítulo 2. Os músicos podem subir. Gálatas capítulo 2, verso de número 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu quero que você feche os teus olhos. Curve a tua cabeça nesse instante.